Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos informações sobre a luta contra o aumento da passagem de ônibus e também uma entrevista com o professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFSM, Ricardo Rondinel, que avalia o reajuste da tarifa do transporte público em Santa Maria. Um apanhado do 33º Congresso do Andes, Sindicato Nacional, e a avaliação de 2 dos delegados que representaram a UFSM no evento, além de informações da votação no Conselho Universitário da UFSM sobre a EBSER, que ocorreu nesta sexta-feira, dia 28. Desde a formalização do pedido de aumento da tarifa do transporte coletivo aqui em Santa Maria, feito pela Associação dos Transportadores Urbanos, a ATU, as manifestações contra o reajuste se intensificaram. Na última semana, mesmo com a assinatura do prefeito César Schirmer confirmando o aumento pedido pelos empresários da cidade, o Bloco de Lutas, principal articulador dessas manifestações, convocou um novo ato. Apesar da repressão ocorrida no último dia 20, quinta-feira, nesta terça-feira, dia 25, mais uma manifestação foi convocada pelo Bloco, trazendo como pautas a suspensão do aumento da tarifa do transporte, além do repúdio à repressão da Polícia Militar e a criminalização dos movimentos sociais. Um dos principais embasadores das críticas do Bloco de Lutas em relação ao aumento é o superfaturamento e a defasagem dos dados utilizados pelas empresas para requisitar o aumento à Prefeitura. Nós entrevistamos o professor de Ciências Econômicas da UFSM, Ricardo Rondinel, que comentou sobre esses valores e outras questões a respeito do transporte coletivo. Bom, o Conselho Municipal dos Transportes ele foi constituído no governo do Dr. Farré. Naquela época existia um processo de inflação elevada no país. A inflação por mês era 30%, 40%. E foi criado então esse conselho no sentido de um pouco aliviar a pressão que existia em cima do executivo, porque o executivo quedava todos os meses, porque tudo aumentava todos os meses, então a tarifa de transporte também tinha que ser aumentada todos os meses. Mas atualmente o Conselho Municipal de Transportes ele tem 17 membros, né? E desses 17 membros o presidente ele que dirige os trabalhos, ele não vota, né? Então para uma aprovação nós precisaríamos de 8 votos para aprovar uma matéria, mais o voto do presidente, que me parece que no momento é o representante do sindicato dos ônibus interdistritais, das linhas interdistritais. Então, a rigor, com 8 votos, mais o voto do presidente, estaria aprovada a matéria. Agora, a questão toda é a seguinte: nesse processo de participação popular, o que está previsto dentro da lei orgânica, né, são os conselhos municipais, e nesses conselhos municipais, segundo está previsto na lei, o objetivo é ouvir a população. Quer dizer, nós já sabemos que a prefeitura, ela fez um estudo, ela fixou um valor e mesmo assim ela vai e ela mesma se consulta, porque ela vota lá no conselho, ela tem 3 votos lá. Nós já sabemos que os empresários eles são a favor do aumento porque eles requereram um aumento para a prefeitura. Sabemos também que os motoristas eles dependem do aumento porque o aumento do salário deles depende disso, né? Os taxistas eles querem aumento porque eles querem que aumente a tarifa de ônibus para poder aumentar o táxi. E os empresários do transporte interdistrital também querem, porque aumentando a tarifa urbana aumenta a tarifa interdistrital sem passar pelo conselho. Então, assim, a rigor, a decisão de aumento da passagem é do prefeito. E a função do conselho é ouvir. Só que, pelo visto, não existe o interesse em ouvir. Por quê? Porque o regimento é um regimento que
foi aprovado faz muito tempo. E geralmente esses processos de aumento de passagem, eles são colocados em regime de urgência, não é? Ao final, se a decisão é do prefeito e ele tem um estudo que diga não, a tarifa é tanto, nesse caso 2,63, me parece que era, é ele que vai tomar a decisão. Então o conselho, a população poderá dizer não, mas diz não, eu tenho dados que me digam sim, então eu vou decidir sim. Na verdade, assim, o que se procura é dar um aval político, não é? Tipo dizer, o prefeito está sancionando porque o conselho aprovou, quando na verdade a própria prefeitura ela já aprovou a proposta que foi encaminhada para lá. Então nesse formato no qual está colocada a discussão da tarifa de transporte coletivo em Santa Maria, é um formato que não dá espaço para a participação da comunidade. O previsto no regimento interno é que se designe um parecerista. Pelo relato que eu tive de conselheiros que estiveram presentes, colocado o processo em apreciação, imediatamente houve pedidos de vistas. Quer dizer, não existe pedido de vistas se não existe um parecer. E eu sei que 6 entidades, 6 representantes pediram pedido de vistas, não tendo parecer. Não é? E no final da reunião parece que dizem, não, vocês apresentam as vistas na próxima reunião. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, foi dado um prazo de 72 horas para o relator dar o parecer, e no dia da reunião, o primeiro a ser lido seria o parecer de vistas, e não aconteceu isso. Se pediu que primeiro aqueles que pediram vistas, falem sobre as vistas, mas como é que eu vou falar sobre vistas a um processo se o parecerista ainda não manifestou seu parecer? Pode ser que no parecer seja favorável, pode ser que seja contrário. Então só existem vistas após ter o parecerista designado pelo presidente ter dado seu parecer, e não foi isso que aconteceu. Em segundo lugar, que não foi dada a oportunidade de ter um tempo para quem pediu as vistas ter condições de fazer um relatório fundamentado, né, sustentado, em relação ao processo. Então nós teríamos a posição da prefeitura enviada, a opinião do representante que vai elaborar o parecer e o parecer de vistas. Nós temos 3 que poderiam ser votados, mas não é isso que aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque houve a interpretação do Conselho de que em regime de urgência deveria ser votado em 72 horas. Mas lá no regimento consta que existe a possibilidade de designar o parecerista e ter pedido de vistas com 48 horas. Que a rigor seriam 48 mais 48, seriam 4 dias, né? Então, em uma semana poderia ser votado o processo, que ainda é um período muito curto para um processo tão complexo de cálculo, né, que é o caso da tarifa de transporte coletivo. Bom, nós temos que separar a discussão. Realmente, desde março de 2012, não houve reajuste. E nesse período, houve uma inflação mais ou menos de 12%. Agora, o que tem que ser analisado no longo prazo é como evoluiu a tarifa desde o momento no qual a inflação praticamente baixou a patamares muito baixos, próximos do patamar internacional, 4, 5, 6%. E de 95 para cá, a tarifa aumentou em 600%. E a inflação nesse período foi 296%. Ou seja, a tarifa aumentou o dobro da inflação. Então, se aumentou 300% a mais, 12% é muito pouco. A tarifa já é uma tarifa muito cara. Isso aí, em 2006, já sustentava no meu processo. Eu disse que em algum momento iria estourar essa panela de pressão e realmente estourou no ano passado, em junho de 2013, quando lá em São Paulo, após a repressão a manifestações que ocorreram por ocasião do aumento da tarifa, que aumentou em 20 centavos, ocorreram manifestações em todo o país, se espalhou como um barril de pólvora, porque o problema do transporte caro não é um problema só de Santa Maria, é um problema nacional, né? O que é uma falência de um sistema no qual as prefeituras praticamente, não há um compromisso das prefeituras com a eficiência do sistema. Há uma ineficiência operacional muito grande, o que gera tarifas muito caras, né? O que se torna um negócio muito lucrativo.
não é? Então, esse é um problema sério. Então, não aumentou nos últimos meses, mas quanto aumentou nos últimos anos? Aumentou mais que o dobro que a inflação. Então, a tarifa realmente está cara. Alguma coisa tem que ser feita para reduzir essa tarifa. E o povo já manifestou na rua isso, já foi para a rua e os embates foram muito fortes, né, no ano passado. Esse ano, não sei, vai depender de como a população se organiza e como ela vai reagir agora a esse processo de aumentos que se está iniciando. Bom, os empresários eles sustentam, né, de que de março de 2012 para cá a inflação foi 12% e que então deveria aumentar também a tarifa. Mas tem que levar em consideração que desde que caiu a inflação em 95 no Brasil, com a implementação do Plano Real, a tarifa de transporte coletivo ela tem aumentado muito acima da inflação. Então, inclusive tem um dispositivo na lei orgânica que diz que o município deverá prestar serviço de transporte coletivo que leve em consideração o custo, a remuneração dos trabalhadores. Não é? Então, eu fiz um cálculo da remuneração dos trabalhadores em Santa Maria e o que verifiquei lá é que essa remuneração ela aumentou em termos metade do que aumentou a tarifa. Então a tarifa aumentou o dobro quase do que aumentou a remuneração dos trabalhadores. São dados oficiais, são dados do Ministério do Trabalho, que estão à disposição na internet, no banco de dados do Ministério do Trabalho. Qualquer pessoa pode acessar, é uma informação pública. E a outra a outra questão, ela diz respeito então à questão de quanto poderia ser o preço da tarifa de transporte coletivo, levando em consideração a inflação. Então, já que falamos em inflação, vamos então fazer o cálculo de quanto seria a tarifa hoje se fosse levada em consideração a inflação oficial. Eu utilizei um índice, que é um índice muito antigo, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecida como IBGE. O INPC, então, é um índice conhecido por todos, é um indicador respeitado, não é manipulado. E então, de acordo com esse indicador, a tarifa, que no ano de 94 era equivalente a 0,35%, poderia estar custando, e reajustada pela inflação, 1,10. 1,10 e não 2,45. Isso contemplando toda a inflação do período. Então, se em vez de ter 1,10 nós temos 2,45, a tarifa aumentou muito acima da inflação, e é por isso que acontece em casos como Porto Alegre, onde o lucro do empresário ele está 50% acima do que deveria ser. Em vez de ter uma participação de 6% na tarifa, tem uma participação de 9% na média no conjunto de empresas que operam lá em Porto Alegre. O problema do cálculo da tarifa é que ele se baseia em informações que são informações de um modelo teórico, não são informações reais. Dou um outro exemplo, o exemplo do preço do ônibus, por exemplo, que é um item fundamental. O preço do ônibus, se pergunta para a Mercedes-Benz, numa carta, quanto custa um ônibus. Agora, sabemos, realmente o preço é esse? Né? Então, lá em Porto Alegre, por exemplo, a partir do parecer do Tribunal de Contas, o que foi definido? Foi definido que se deverá utilizar o preço dos últimos 12 meses, dos ônibus comprados pelas empresas, efetivamente, e corrigido pro rata pela inflação, até o período de cálculo. Esse me parece ser um critério mais correto. Combustível. Não é o preço do combustível que se comprou no último mês. Tem que ser o preço do combustível aferido durante o ano e corrigido. E segundo o decreto executivo que estabelece as normas para os coeficientes e as normas para a fixação do cálculo da tarifa em Santa Maria, deveria ser revisto esses coeficientes a cada 5 anos. Já passou mais de 5 anos, 2006, 2011, nós estamos em 2014, e ainda não foram revistos os coeficientes. Então, esses coeficientes têm que ser pesquisados nas empresas. Quando eu fiz o parecer em 2006, o professor Carlos Félix, que é um professor da área, que é um professor dos transportes, ele fez um estudo. O estudo dele tinha 240 páginas. Era um estudo respeitável. O parecer que foi encaminhado agora tinha 79 páginas. Ele é muito pouco fundamentado, tem muita pouca informação. E o estudo do professor Félix, ele fez um estudo durante um ano e ele calculou
quanto efetivamente gastavam os ônibus por linha. Isso tem que ser feito para saber efetivamente quanto se gasta. E não apenas dizer o coeficiente é tal, mas de onde saiu. Ele tem que sair de alguma pesquisa, né? E isso tem que ser feito. Também a mesma Lei Orgânica de Santa Maria, ela diz que deve ser pesquisado o índice de passageiros por quilômetro anualmente. Então, desde que o prefeito assumiu, ele poderia apresentar qual é o estudo que ele fez anualmente. Todos os anos tem que ser pesquisado. E essa pesquisa, ela se faz em relação à quilometragem e em relação aos passageiros. Em relação à quilometragem, você tem que calcular o número de viagens vezes a extensão. E não apenas calcular pelo odômetro, por onde andou. Nós não sabemos onde que o ônibus andou. Pode ser que o ônibus esteja fazendo outros serviços, não é? Agora, o que a lei manda é calcular a extensão vezes o número das linhas. E aí, nos problemas das linhas, também temos um outro problema. É que o Conselho Municipal não é consultado em relação à criação de linhas e à extensão das linhas. Isso está previsto dentro da lei orgânica. O Conselho tem que ser ouvido pela tarifa, pela extensão das linhas e pelo percurso que o ônibus faz. Só que a prefeitura, ela define aleatoriamente as linhas, o percurso que elas têm, mas quando faz o cálculo, não usa essa informação. Eu, quando era conselheiro, pedi que informassem quais eram as linhas, qual era o número de viagens, para eu poder calcular efetivamente qual era a quilometragem. E essa é a informação básica para o índice de passageiros por quilômetro. Bom, em relação então ao caso de Santa Maria, o transporte público e os serviços que operam nos serviços que operam aqui em Santa Maria, eles são regidos pela lei orgânica do município. De acordo com essa lei orgânica, a prefeitura, ela é responsável pela organização e pelo serviço público de transporte, que pode ser feito de duas formas. Ou na forma direta, né, tendo uma empresa pública de transportes de propriedade do município, ou então na forma de permissão ou concessão. Só que essas permissões e concessões, elas têm que ser feitas pela lei com licitação. E não houve licitação em Santa Maria. A tal ponto que agora o secretário está dizendo de que haverá licitação. Só que esse haverá licitação que está sendo falado agora, está sendo falado como uma forma de desviar a atenção da opinião pública em relação ao aumento do preço. Se está falando de que se vai criar corredores, que se vai criar outros mecanismos, que haverá investimentos, que haverá licitação, mas o tema agora não é esse, o tema agora é que aumentou o preço da passagem. Então, para esconder um pouco essa discussão, é que se criou isso. Mas a responsabilidade da operação do sistema é da prefeitura. As empresas, elas são empresas permissionárias e elas têm que ser fiscalizadas pela Prefeitura Municipal de Santa Maria. Então, se há ineficiência, a ineficiência de quem é responsável pela gerência, que é a Prefeitura, e as empresas também, porque elas são que operam. No final, nós temos uma gerência privada, né? Uma gerência privada, uma operação privada do sistema, que é ineficiente. Ineficiente por quê? Porque nós temos um transporte caro que o povo não consegue pagar. A tal ponto que a tarifa é cara e cada vez menos pessoas andam por ônibus. Cada vez cai mais o número de usuários. Entre os dias 10 e 15 de fevereiro, ocorreu em São Luís, no Maranhão, o 33º Congresso do Andes Sindicato Nacional, com a temática Andes SN, na defesa dos direitos dos trabalhadores, organização docente e integração nas lutas sociais. O Congresso contou com a participação de mais de 400 docentes de todo o país, que se reuniram para discutir as diretrizes do sindicato para esse ano, além de formalizar a abertura do processo eleitoral que indicará a nova direção do sindicato para o biênio 2014-2016. O 33º Congresso do Andes atualizou o plano de lutas com eixos extremamente importantes e que vão ter continuidade nos próximos 2 anos, em que eu destacaria a questão da carreira docente, do salário, das condições de trabalho, da defesa de um projeto de universidade. Nós vamos estar inserido
num processo buscando rearticular forças para a construção do projeto e disputar um projeto de educação superior pública no Brasil, diante do avanço que tem tido os processos de privatização e de mercantilização da educação e da recuperação de resistir, enfrentar a tirada de direito dos trabalhadores. A ocasião marcou também o lançamento da 53ª edição da revista Universidade e Sociedade. Representando a UFSM e a SEDUFISM, estiveram no Maranhão 6 delegados escolhidos em Assembleia Geral, entre eles o professor aposentado da UFSM, Getúlio Lemos, que comentou o texto de resolução apresentado pela SEDUFISM no Congresso e a importância da luta sindical para o setor dos aposentados. A nossa seção sindical, ela se caracterizou lá na partição do Congresso dentro de 2 temas bem definidos, no caso, né? Foi a saúde docente e a questão dos aposentados. Porque existe o grupo de trabalho, o GT-SSA, que se envolve com assuntos de aposentadoria. Mas nem sempre esses assuntos de aposentadoria contemplam os aposentados. Existe um espaço maior para assunto de aposentadoria, se referindo mais aos que estão em atividade ainda, do que àqueles que já estão aposentados. Que os aposentados atuais, eles são ativos, são participantes, participam dos congressos, participam das passeatas, participam das assembleias. Então são pessoas que têm condição de oferecer uma certa atividade, uma dedicação, uma certa energia. São pessoas que contribuem, não são pessoas que estão passivas. Não são passivas, não. São pessoas ativas que têm energia a oferecer para a atividade sindical e a oferecer em prol de toda a categoria. Nos dias de hoje, o conceito de aposentado é diferente. É outra pessoa. É uma pessoa que não está curvada, uma pessoa que está disposta, uma pessoa que é ágil, que pratica atividade física e tem competência para ter uma produção intelectual também. Os encargos que os professores cada vez acumulam mais dentro desse sistema produtivista, se tem consequências, né, que não são convenientes para a saúde dos professores. E lá no Congresso, a gente apresentou, foi bem interessante, houve destaque, né, várias pessoas se manifestaram a respeito, mas teve uma aprovação parcial, porque o nosso texto de resolução que apresentamos ao Congresso pedia que, com veemência, o Sindicato Nacional incentivasse as outras seções sindicais também a realizar essa mesma pesquisa. Um diagnóstico mais amplo de todos os docentes federais do país. O professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSM, Hugo Blois Filho, também esteve no Congresso como delegado da SEDUFISM e fala sobre os principais pontos debatidos entre os professores e as deliberações para o ano de 2014. Mas, no fim, eu acho que a categoria entendeu que, para que se consiga unificar a pauta de servidores públicos, é preciso que se faça algumas concessões, né? E, no fim, o Congresso aprovou, né, essa pauta unificada. E as mobilizações começam, teve um outro momento de muita discussão, que na realidade as mobilizações começam agora já no dia 18 de março, e a alegação de muitas instituições, né, que fazem parte do ANES, muitas universidades fazem parte do ANES, algumas estariam em férias, outras estariam em aula, outras estariam começando as aulas, então estava se achando muito prematuro o início dessa mobilização em 18 de março. Mas essa data, no fim, ficou como sendo a data conjunta, né, do início das mobilizações. Eu tive notícia que foi noticiado no jornal local a respeito de que o Congresso teria aprovado, deliberado sobre uma possível greve, né? Isso não está, absolutamente não ficou definido. Não se pode dizer que isso não vai acontecer, né? Porque há um processo de negociação em curso, né? E, aliás, eu queria só salientar que o Congresso não aprova a greve, né? Quem aprova a greve é a base que define a greve. Tanto que no processo de paralisação
pode ter algumas seções sindicais que não necessariamente aderem a esse processo. Não, eu acho que assim, ó, a grande questão desse processo conjunto, no meu entendimento, é a possibilidade de fazer uma negociação conjunta de todos os servidores públicos federais, que é uma coisa que já há algum tempo não se tinha essa possibilidade. E esse ano está se encaminhando para isso, que no meu entendimento resultaria, né, numa maior força para o movimento, né, dos servidores, no sentido assim, que quanto maior o número, né, maior a pressão que se exerce, né, sobre o governo. O sindicato, especialmente o nosso sindicato Andes, é um sindicato que faz a luta da categoria, né? Não é uma luta político-partidária. E exatamente por esses motivos que o senhor levanta, e até o senhor comentou que é um ano de Copa do Mundo, também é um ano de eleições. Sim. A importância dos sindicalizados, das bases, estarem contribuindo com o movimento eu acho que esse vai ser um ano importante, porque até... infelizmente, recentemente houve a morte daquele jornalista, né, do Rio de Janeiro, que é uma tragédia, né, da gente considerar como um profissional que estava trabalhando, que foi atingido por... Mas isso, por outro lado, ele desencadeia junto ao governo a possibilidade de criminalizar os movimentos sociais. Esse é um perigo, um risco que se corre, né, diante de uma tragédia, de trazer, porque a população toda ficou sensível, né, é sensível a esse evento, né, a essa morte. E por outro lado, o governo, com o objetivo de controlar os movimentos sociais, ele passa a agir, ou interpretar este ato isolado como sendo um ato coletivo que põe em risco, né, a segurança nacional e passa a criminalizar os movimentos sociais, né? O sindicato, ele tem esse dever, essa obrigação de trazer para as suas discussões, as discussões que são relativas à sociedade, né, a esses povos, não só as questões assim, organizativas, né, essa disputa, esse enfrentamento com o governo em relação às questões relativas à carreira docente, à questão pedagógica em si, né, da estrutura da universidade, a autonomia da universidade, mas também todas essas questões que estão no nosso dia a dia. Eu acho que esse é o grande diferencial do nosso sindicato, né? E sem se fazer essa discussão não se faz. Na manhã desta sexta-feira, dia 28, ocorreu a reunião do Conselho Universitário da UFSM, que tinha entre as suas pautas a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. No final do ano passado, o ex-reitor Felipe Miller, em caráter ad referendum, havia decretado a adesão da UFSM à EBSER. Nesta sexta-feira, o Conselho decidiu por 31 votos a 9 manter a decisão do ex-reitor, homologando assim a EBSER como administradora do Hospital Universitário de Santa Maria. Eu particularmente fiquei com esperança por esse ad referendo ter se podido ser discutido no Conselho Universitário, mostrando a importância desses conselheiros nessa discussão, principalmente mostrando que acima do reitor existe um conselho, acima da presidente Dilma existe o Congresso Nacional, e isso nos dá muita esperança na continuidade da gestão democrática dentro da universidade, e principalmente porque dentro do contrato da EBSER há a possibilidade de avaliação, e caso ela não ser implantada da forma como essa comunidade como um todo acredita, a possibilidade desse contrato ser novamente rediscutido no Conselho Universitário. Então eu penso que não é um fim, mas um começo. Agora, mais atenção a essa questão que vai ser implementada, avaliada, acompanhada, no sentido de que a gente possa realmente garantir que de fato exista a qualidade dentro de um hospital público. Mas ainda eu continuo afirmando, eu penso que um hospital universitário onde ocorra a garantia do ensino, pesquisa e extensão deveria permanecer de forma pública, como em outras universidades federais do país, sem o contrato da EBSER. O DDocente de hoje termina aqui,
mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.